A paz do Senhor. A Bíblia diz que só Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Cristo é o único Salvador. Não existe outro. E a Bíblia diz que Cristo é o único edificador e protetor da igreja. Quando aconteceu a reforma, Martim Lutero baseou as suas teses, os seus argumentos unicamente na Bíblia Sagrada. E ele colocou alguns pilares: sola gratia, só pela graça. Ele colocou sola scripturas, só pelas escrituras, sola fide, sola fé, só pela fé. E ele colocou esses fundamentos. E eu quero falar um pouquinho sobre solus Christus. Somente Cristo é o Salvador, é o libertador, é o transformador. Atos 4, versículo 11 e 12 diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus Cristo, ele é o fundamento, o dono, o edificador, o protetor da igreja. Mateus 16, 18, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, meu irmão, ele é o único Salvador, não existe outro. Debaixo do céu, acabei de ler Atos 4,12, não existe outro nome que os homens possam receber salvação a não ser o nome de Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e os homens. 2 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que ele é o único, ele é o mediador entre o homem e Deus, é o reconciliador, é a ponte, é o elo de ligação entre o homem caído e o Deus eterno. Para isso o homem precisa aceitar Jesus, se render a Jesus. Então não há salvação fora de Jesus. E ninguém pode chegar ao Pai, ninguém, senão por meio de Cristo. João capítulo 14, versículo 6. A reforma protestante reafirmou essa doutrina essencial da fé cristã. Ela não criou. Ela não foi... Não. Ela reafirmou o que já estava nas Sagradas Escrituras, na Santa Palavra de Deus. A reforma, ela foi fundamentada na Palavra de Deus. Então nós precisamos deixar bem claro. Aqui quero deixar 5 pontos rapidamente. Primeiro, Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Mateus 16, 18. Elas não prevalecem contra Cristo. Jesus disse a Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A doutrina romana, que afirma ser o Papa a pedra fundamental da igreja, sobre a qual ela está edificada, não possui amparo bíblico. Pedro nunca foi Papa. Nem o Papa é sucessor de Pedro. Não, isso é história da igreja romana. Isso é criação da igreja romana, mas não tem amparo bíblico, não tem fundamento bíblico. A igreja só tem um fundamento, e quem é o fundamento dela? Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele disse 2 vezes que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo Jesus, e não Pedro, e não Papa.
Cristo é a pedra da esquina sobre a qual a igreja está edificada. Efésios 2:20, 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8. Só Cristo é a rocha que não se abala. Edificar a igreja sobre qualquer outro fundamento é construir para o desastre. Então ela está fundamentada em Cristo. Segunda, Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o dono da igreja. Ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja. Então ela é dele e de mais ninguém. Ele dá pastores para a igreja, para cuidar dela, para administrar ela. Mas a igreja ele não dá para ninguém. A igreja é de Cristo. Ele deu a sua vida por ela. Ele doou a sua vida por ela. Ele a remiu com seu próprio sangue. Ele a governa e com ela vai reinar para toda a eternidade. Na igreja de Deus não existe espaço para um bispo universal. Isto é uma usurpação do lugar que só pertence a Cristo, a igreja dele. Terceiro, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o elo de ligação, é o reconciliador, é a ponte que dá acesso do homem remido, arrependido ao céu. A reforma protestante rejeitou decididamente, fundamentado na palavra de Deus, a doutrina romana que proclama o Papa como sumo pontífice. O supremo mediador entre Deus e os homens não é o Papa, nem Maria, nem os apóstolos, nem qualquer personagem da história. A Bíblia é clara em afirmar: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Salvador. 1 Timóteo 2,5. Quarto, Jesus Cristo é o único Salvador. Atos 4,12. Debaixo do céu nenhum outro nome pode salvar a não ser o de Cristo. A reforma protestante retornou à doutrina bíblica que proclama Jesus Cristo como o único Salvador. A salvação não vem por meio dos méritos humanos, nem dos resultados das obras dos homens meritórias que o homem realiza. A salvação não é alcançada por meio dos sacramentos ministrados pela igreja, nem pelas obras humanas. Não, a salvação ela só vem por meio de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não existe outro. A Bíblia, ao falar da centralidade, da exclusividade de Jesus Cristo como Salvador, não há outro Salvador a não ser Cristo Jesus. Não há outro. Qualquer outro que te falar é engano. Só Jesus é o Salvador. Morreu, ressuscitou para salvar os homens, para libertar e transformar os homens. E quinto, para terminar, Jesus Cristo é o único edificador e protetor da igreja. Se fosse os homens, ela já tinha acabado. Se fosse os pastores, ela já tinha acabado. O diabo já tinha destruído ela, mas Jesus é o protetor maior e por isso que ela nunca vai parar. Ela pode sofrer embates, combates, mas parar não. Jesus afirmou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. O mesmo Jesus que morreu ressuscitou. Aleluia! E encontra-se à destra do Pai, é quem está edificando a sua própria igreja. Aleluia! Por meio da sua palavra e da sua providência. É Ele mesmo, é Cristo quem a protege da fúria do inimigo e quem preserva até o dia de apresentá-la como noiva, como igreja, como santa, pura e imaculada. Nesse dia, então, o universo restaurado verá a igreja suprema, a suprema riqueza da glória de Deus, a sua igreja, a igreja comprada, lavada e remida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, continue falando de Jesus, continue pregando que Jesus é o único que salva, cura, liberta, é o único protetor, edificador, abençoador, provedor da igreja. Ele comprou lá no Calvário. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Não foste comprado da vossa vã maneira por ouro, prata, mas foste comprado pelo precioso sangue de Jesus. Jesus comprou aqueles que o aceitou. Deus te abençoe. Não existe outro Salvador a não ser Jesus.